Pode entrar, tá no ar mais uma vez. Quero novamente te dar as boas-vindas. Obrigado por estar aqui outra vez com a gente acompanhando esse bate-papo que sempre tem muita informação e história bacana. Hoje a gente vai falar de um assunto importantíssimo que é reconstrução, autoconhecimento, autoestima, empreendedorismo. E a gente convidou hoje para esse bate-papo um cara que veio da periferia, precisou se reconstruir na vida. E diante desse processo, ele resolveu mudar a vida de outras pessoas baseado na mudança, eu acredito, que ele próprio teve. A gente vai bater um papo hoje com Rodrigo Dantas. Ô, Leonardo, rapaz, que apresentação. Não, mas você, muito obrigado aí pelo convite. Pode entrar, podcast. Espero conseguir contar um pouquinho da história e, como você mesmo disse, mudar a vida de quem estiver assistindo aqui. A premissa é essa, né, Rodrigo? Imagina, você é objetivo. muito bem-vindo aqui. Obrigado por ter aceitado o convite do Pode Entrar. E a gente vai falar basicamente hoje de mudanças de vida, né, Rodrigo? E eu acredito que a intenção de mudar a vida de outras pessoas partiu principalmente de uma mudança na sua vida. Foi mais precisamente da vida de um irmão meu. Sim. Para contar um pouquinho para você, Leonardo, eu me considero o menino que era o filho que todo pai de classe periférica queria ter. Um menino bonzinho. Sim. E meu pai sempre disse desde pequeno que para que a gente pudesse ter um pouco mais do que nós tínhamos naquela realidade, eu precisava estudar e arrumar um bom emprego. A minha situação nunca foi uma situação de passar fome, porém, nós tínhamos apenas o alimento e a educação. Não tinha nenhum luxo. Fui conhecer restaurante depois dos 18 anos, excursão de escola nunca existiu. Então, era uma vida consideravelmente precária. Mas eu, como menino bonzinho, aos 18 anos, passei em um concurso público e ali acreditei que a minha vida estava completamente estável. Pensei, olha, consegui um bom salário, agora é esperar aposentar. Engraçado que é uma coisa assim do pensamento geral. Passar no concurso, ter estabilidade financeira. Né? É isso aí. E aí naquele momento você estava com o mesmo pensamento, pronto. Totalmente. Achei realmente que com 18 anos eu tinha vencido o game, pode-se dizer assim. Porém, eu tenho hoje 4 irmãos além de mim, mas na época eu e um irmão, que é pai e mãe, depois meus pais se separaram, e esse meu irmão, que é mais novo do que eu, não era tão bonzinho assim. E como eu digo não era tão bonzinho, ele dizia, não, pai, eu não quero só estudar e arrumar um bom emprego, eu quero algo maior, eu quero realmente mudar de vida, eu quero ser grande. Algo que a gente achava que era impossível de ser. Mas através do sonho dele, o meu irmão que enxergou na música a forma de transformar a vida dele, conseguiu sair da realidade que nós vivíamos e de um ano para o outro estava tendo música tocada em novela de emissora de TV, fazendo turnê em 5 continentes, sendo amigo de grandes nomes, né? Então, naquele momento eu falei, opa, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada da minha vida. E foi através daí que a gente começou... Que eu, na verdade, comecei a repensar e recalcular a minha rota, né? Ele foi sua inspiração, então. Foi. E você falou, não tão bonzinho, eu pensei, não, então ele era o rebelde da família. Mas na verdade, não, ele só pensava fora da caixinha do costume geral. E pode reparar que a maioria das pessoas que muda a realidade, por um tempo, é considerado o rebelde da família, né? Porque ele era criado pela mesma família, sempre com a mesma educação, porém ele não queria fazer aquilo que era dito para ele fazer. E mesmo fazendo algo completamente lícito, então era algo que ele tinha como um sonho, um propósito, mas quem na realidade periférica, vivendo em uma casa que dava 1,5 estúdio aqui, ia imaginar que era possível estar atrás de uma televisão, num Faustão, num Jô Soares. Isso pra gente era ser rebelde, pensar dessa forma. Sim, e eu acho até pela a questão da situação social que você falou pra gente da sua família, ela molda o pensamento. Com Não é que certeza. seus pais estavam errados em querer algo para os filhos que eles viam como o sucesso. É isso aqui que vai trazer uma boa vida para os nossos filhos, isso aqui que eles vão alcançar o sucesso.
E assim, graças a Deus, seu irmão, que inclusive eu quero saber quem é, É verdade. ele pensou fora da caixa e serviu de inspiração para você também. Ó, vou contar pra você e pra quem tá assistindo, porque se eu deixar adivinhar pela aparência, não vai considerar. Eu pensei aqui, cara, ele parece com quem? Mas eu não achei ainda não. Mas o meu irmão, ele ascendeu através do funk em São Paulo. Eu sou irmão do cantor MC Guimê. Então, país do futebol, amigo do Neymar e muitos outros. E o mais engraçado é que ele não só mudou a vida dele, ele mudou o cenário do funk dentro de um estado e depois no Brasil, né? Antes dele não tinha funk sendo tocado em grandes mídias, ou o sonho dos meninos ainda era ser jogador de futebol. Hoje tá muito similar. O MC, o jogador, é sonho de muita gente. Tá equiparado. E ele fez grandes feitos ali, correndo atrás do sonho dele. Cara, surpresa pra mim, porque assim, eu nasci na década de 80, eu passei em períodos musicais assim, na década de 90 principalmente o axé, que tava no auge, veio a transformação. E falar de funk era um estilo musical marginalizado. Era coisa realmente de periferia, relacionada à favela, até a questões menos interessantes, droga, crime, enfim. E MC Guimê, essa galera que veio junto, realmente revolucionou a questão musical do funk, trazendo outras vertentes aí, fazendo chegar onde realmente não se imaginava. E eu até brinco, porque assim, você vê como nosso pai, ele era a nossa referência, quando você disse dos pais falarem por amor, e realmente, meu pai nunca falou isso porque ele não gostava do meu irmão, porque ele não gostava de mim, porque realmente era a forma que ele enxergava que dava para ter sucesso. E nós respeitávamos tanto ele, que mesmo o Guilherme escolhendo funk, ele brincava, ele falava, eu não vou cantar nenhuma música que tiver apologia a nada, senão eu apanho em casa. O problema... Ele foi esperto. Ou seja, ele não era tão rebelde assim. Era um cara esperto. Pô, eu queria ter sabido disso antes para botar na apresentação. Apesar de que você não precisa de acrescentar nada mais na sua apresentação, mas eu ia terminar com, além disso, é irmão do MC Guimê. Mas é isso aí. Rodrigo, você nasceu em São Paulo? Eu nasci na periferia de Osasco, São Paulo. Osasco. Isso. E estou em Brasília há 6 anos através do que você colocou na apresentação, né? Como eu estava comentando, assim que o Guimê ascendeu, mesmo nós tendo um relacionamento muito próximo, até hoje a gente se fala todo dia, eu cuido de algumas coisas dele, pessoa, Guilherme Dantas, então a gente sempre trabalhou, porém eu era concursado público. Sim. E quando ele ascendeu, eu falei, não, cara, eu preciso recalcular minha rota. E aí eu fui para o empreendedorismo. Mas eu fui para o empreendedorismo realmente buscar o meu sonho. E quando a gente vai batalhar por algo que a gente acredita, independente de quem você é irmão, de quem você conhece, a dificuldade é a mesma. E eu levantava negócio, vinha algo, quebrava, ia pro chão e voltava e com garra. Porém, ele foi uma inspiração. Por quê? Porque como eu já havia visto do meu lado que era possível transformar uma realidade, falei, não é qualquer tombinho que vai me derrubar, não. Eu caio, limpo o joelho, levanto e vamos pra cima de novo. Serve como combustível, né? Sem dúvida. Ter exemplo, ter inspiração. Quando é dentro da própria família, é maravilhoso. Do concurso público que você passou aos 18 anos, era o que? Você pode falar? Eu, claro, passei na Companhia de Trens Metropolitanos. Eu tinha um cargo técnico, porque meu pai era eletricista, ele é, né, aposentado como eletricista, então ele queria que nós fôssemos para a área de elétrica. E dentro da área de elétrica eu fiz esse concurso, porque eu tinha um técnico em elétrica pelo Senai, nossa, tanto tempo que eu já não sei nem trocar resistência de chuveiro, viu? Então, eu fiz o curso. E aí ficou só no diploma. Só no diploma. E aí eu passei nesse concurso. E nesse concurso, a minha função era conduzir o trem. Eu fazia a condução do trem. Com 18 anos? Com 18 anos. Fiquei dos 18 aos 25, cara. 7 anos quando conduzindo o trem. alguém ali... Era trem de carga? Trem com passageiros com passageiros. Com passageiros e algum passageiro ali já viu o maquinista ali e falou, cara, um garotão. Rapaz, já. E era literalmente um menino. Hoje olha pra cá. 18 anos. Ainda mais
um tempo atrás, porque hoje a galera tá se desenvolvendo muito mais do que antes. Mas antes, um menino de 18 anos era realmente um menino. Um menino. E... Pô, bacana. E aí, concurso, beleza, você ficou lá até 2000... Até os 25 anos. Até os 25 anos. Com 25 anos foi quando realmente o Guimê mostrou que aquilo já não era mais um sonho. Porque antes disso, mesmo gravando, mesmo fazendo show, mesmo já tendo mídia, ainda era algo que eu falava assim, cara, será que vale a pena eu arriscar a minha segurança? Então eu ficava pensando, com 25, que foi logo quando a música País do Futebol estourou mesmo e a gente viu que não era mais só um sonho, era uma realidade. O cantor MC Guimê, a gente não conseguia chegar em algum lugar sem parar todo mundo. Nós viemos aqui no Serra Dourada, em Goiânia, para poder fazer um jogo beneficente e era a escolta de polícia militar para conseguir entrar. Então, aquela realidade, eu falei, cara, não, vou pedir exoneração. Pedi exoneração, comecei a empreender com o meu primeiro CNPJ abrindo uma marca de óculos escuro. Eu abri uma marca e dali eu comecei a entender o que eu gostava de fazer dentro do empreendedorismo, né? Então, a marca é algo que eu tenho até hoje, faz 11 anos que a gente tem, alguns artistas grandes já divulgaram também. Legal. Porém, eu descobri através da marca que o que eu mais gostava de trabalhar era algo muito mais complexo que óculos, que é ser humano, cara. Eu adoro trabalhar com gente, cara. Eu acho que pode dizer que é a coisa mais complexa que existe. É isso aí. E aí você foi pro empreendedorismo e aí essa mudança de chave para trabalhar com o ser humano, eu acho que veio dessa premissa da mudança na sua vida. Aí você falou, agora eu vou mudar vidas daqui para frente. Não foi tão assim. Foi, na verdade, eu comecei com a marca de óculos porque o empreendedor que não entende o que é o empreendedorismo, e na época eu não entendia. Eu não sabia nem o que era CNPJ. Eu aprendi fazendo, né? Então, o que o empreendedor iniciante pensa? Eu tenho que ter um produto para vender. Ele não pensa no propósito dele, no que ele realmente tem aptidão. Sim. Ele quer ver qual dá maior lucro e menos trabalho. É isso que a gente pensa. E óculos é uma margem muito boa quando se fala de margem de produto. Então eu comecei a fazer, mas eu via que eu não tinha vontade nenhuma de estudar coleção de óculos ou de entender o que... Eu gostava de estar montando as ações de marketing da marca ou negociando com as pessoas que iam divulgar a marca. Sim. Então, sentar na mesa com os artistas, verificar possibilidades de parceria, isso era algo que eu achava legal. Porém, onde que eu entendi que eu amava trabalhar com pessoas? Eu fui convidado para fazer um evento de moda chamado Osasco Fashion Week, que eu morava lá, e aí foi um convite vindo da prefeitura da cidade. Rodrigo, cria um evento com o nome da cidade e, se possível, relacionado a algo que tem a ver com comércio, com moda, etc. E, cara, pra mim foi muito complexo aceitar o convite porque eu tinha um baita preconceito com moda. E o preconceito por quê? Porque pra mim, moda era algo fútil, aquelas pessoas elitistas. Sim. E eu fui ver moda e quanto mais eu via que era aquilo que eu pensava. Falei, cara, chegava num evento de moda, a galera julgando uma outra, querendo dizer que só ela sabia que a roupa que devia se vestir. E eu era um moleque periférico. Então, no final das contas, você pensa, cara, não, o mundo artístico não é assim. As pessoas, elas veem a outra pela relevância, não pelo tamanho, altura ou manequim. Sim. Eu vi a menina de manequim 38 que o pessoal da moda dizia que ela estava acima do peso. Aí você fala, cara, se essa menina abaixar mais peso, ela vai daqui a pouco tá anorexia, tá entrando em bulimia. E através disso eu resolvi ousar. Eu criei um evento de moda onde o meu principal objetivo naquela época era colocar pessoas reais para ter o seu dia de modelo. E qual que era o meu propósito naquela época? Era fazer com que quem estivesse sentado visse a pessoa real andando e aí falava, cara, parece comigo, olha que legal, então eu vou comprar. Se vê naquela situação. Isso. E aí era esse o motivo, meu irmão. Só que o que aconteceu? Foi mais amplo do que eu imaginava, porque as pessoas que começaram a desfilar, elas vinham em mim depois que terminava o evento e diziam, você mudou minha vida, você realizou o sonho, foi o meu dia mais feliz. Aí você ouve de uma mulher de 50 anos de idade que você proporcionou pra ela o dia mais feliz da vida dela, porque ela andou 20 metros para frente, 20 metros para trás. Você fala, cara, fantástico, né? Vantagem, cara. E aí você fala, cara, o que eu fiz?
E aí foi quando eu comecei a conversar com elas. E eu comecei a conversar com essas pessoas, elas começaram a me contar o quê? Que elas também eram pessoas que tinham sonhos tão grandes quanto meu irmão tinha. Só que elas não tinham feito as escolhas que precisavam ser feitas. E aí eu comecei a ensiná-las. Então eu virava pra menina que queria ser modelo, pra mulher que quis ser modelo, e falava, tá bom, mas o que você já fez? E aí elas vinham contar, não, eu fui em 10 agências, paguei 10 book e fui 10 vezes enganado. Eu falei, não, mas aí calma aí. Deixa eu te perguntar, você quer ser atriz? Quero. Você já fez teatro? Não. Você sabe se comunicar? Não. Você sabe falar em público? Não. Eu falei, então calma aí. Você correu o caminho então ainda. você escolheu o caminho errado. Pô, vamos fazer. E aí eu comecei a falar algo que pra mim era óbvio, porque eu tinha visto dentro de casa, mas para essas pessoas era algo desconhecido. E através disso a gente foi profissionalizando pessoas reais, ensinando para essas pessoas que, pô, Leonardo tá aqui com um podcast. Ele não necessariamente precisa ser um apresentador, um comunicador, mas a habilidade de comunicação que ele está desenvolvendo aqui, ele leva para qualquer outra área. Sim. Leva para dentro de casa, para os relacionamentos com os amigos. É a mesma coisa na carreira do modelo. O modelo, ele acha que ele só é modelo quando está com a câmera ligada. Não, ele é modelo o tempo inteiro. Ele é modelo de postura, ele é modelo de como chega. Gisele Bündchen é modelo quando ela acorda na casa dela, ao momento que ela vai dormir. Então, esse tipo de competência é o que eu comecei a explicar para a galera. E aí foi quando a gente começou a se apaixonar por trabalhar realmente com pessoas. Foi através desse ponto. Fantástico. E é legal você comentar isso sobre a minha situação. Sim. Inclusive porque a gente tem entrevistado pessoas aqui e a gente aprende tanto com todo mundo. Teve um psicólogo, Josué Wesley, outro dia, que a gente falou sobre como o sucesso influencia na vida dos casais. E é assim, algo que eu nunca tinha pensado na minha vida. E eu tinha hora que eu esqueci que eu tava aqui como host do podcast porque eu ficava ali. E no anteontem tivemos uma influenciadora que a gente falou exatamente sobre algo que você disse aí. O exemplo, ele arrasta. Com certeza. E você pegou o exemplo que você teve em casa para passar para outras pessoas. E tem uma coisa que eu costumo dizer que eu já fui corretor de imóveis e como trabalho com publicidade há um tempo, eu sempre uso essa comparação do decorado, que é o conceito do decorado do empreendimento. Por que aquele apartamento montado fake existe? Para as pessoas se imaginarem ali. É verdade. Para elas verem, se sentirem, eu sentado naquele sofá vendo aquela TV, e é exatamente o que você falou. Pessoas vendo pessoas fazendo algo que era objetivo, que era sonho. Eu acho que, assim, é um conceito fantástico. Com certeza. E aí eu quero saber como funcionou isso daí pra frente. Cara, com certeza. E eu até vou aproveitar essa deixa, porque assim, eu ensino muita gente, né? Eu já tive o prazer de dar treinamento para mais de 20 mil pessoas nesses últimos anos. E quando você falou dessa parte do decorado, eu nunca havia pensado nele, mas uma das aulas que eu fazia, eu explicava para as pessoas o quê? Que existe uma frase que até o Silvio Santos falava que eu discordo dela, que significa eu só acredito vendo. Não. No final das contas, a gente tem que primeiro crer para ver. Sim. Né? Então, tudo bem, o decorado ele te ajuda a acreditar que você pode estar no lugar daquele, mas a pessoa ela tem que acreditar naquilo e a partir do momento que ela acredita naquilo, ela vai fazer escolhas para chegar naquele objetivo, porque se ela não acredita, acaba se tornando um pouco complexo dela ter coragem de tomar o não, aceitar o julgamento, porque como eu disse lá atrás, é muito difícil. O Guimê, ele foi um exemplo para mim, ele é até hoje, né? Nossa, agora hoje um pro outro, mas naquela época ele era um exemplo para mim, porque justamente eu vi ele e falei, cara, então agora eu acredito que pode ser possível também. Então, nesse momento, eu comecei a replicar isso para essas pessoas. E o mais legal é que a gente foi explicando e a cada 100, você tinha 70, 80 que virava e falava, pô, cara, você me ensinou muito. Nossa, mudou minha mentalidade. E tinha 10 que virava e falava assim, eu obtive resultado real em cima disso.
Aí você fala, então realmente funciona. É possível. E é algo que dá mais força, porque você cria um ciclo que retroalimenta, né? Então, eu ensino alguém, aquela pessoa faz aquilo, gera resultado, o que me inspira mais a continuar seguindo isso que eu acredito, fazendo mais do que eu acredito, e isso vai fazendo com que eu tenha mais resultado, o que gera mais autoridade para o outro, e assim a gente vai trabalhando. E eu fiquei quase 4 anos em Osasco fazendo isso, até o momento que a pandemia veio e quebrou mesmo, porque imagina você trabalhar 100% com produtora física, com treinamentos físicos, com eventos presenciais, e eu tinha um custo de prédio gigantesco. Nós tínhamos 4 andares para dar treinamento para as pessoas, estúdio e etc. Quando bateu ali a pandemia, eu falei, não, 15 dias isso aí passa. Com 6 meses eu já não tinha mais um real na conta, porque era tudo mantendo o custo que tinha aquela operação para não fechar, porque na época eu falava, cara, não quero fechar. E aí foi em 2020 para 2021 que eu realmente vim parar em Brasília, e que é o ponto que você colocou na apresentação, que hoje para mim é muito marcante, porque foi ali que eu quebrei. E foi ali que eu olhei para mim mesmo e falei, cara, será que isso aqui é para todo mundo? Ou será que o Guimê deu sorte? E naquele momento eu falei, não, eu vou provar que isso é para todo mundo. E aí a gente se ergueu realmente com muito mais força. E hoje eu posso dizer que se eu tivesse desistido, eu nunca teria vivido as coisas que aconteceram nos outros 6 anos. Eu tenho certeza que não. A vinda para Brasília foi antes dessa reconstrução, então. Você veio para cá como um último tiro. Oi, cara. Eu assim, eu sou temente a Deus, né? Então, independente de religião, eu vou te dizer que quando se fala de roteiro, Deus escreve alguns que você só entende quando você olha para trás, porque você não consegue ver o que ele tá escrevendo naquele momento. E eu fiz um evento, que o evento acabou no dia 15 de março de 2020. Em São Paulo, a pandemia foi decretada no dia 16 de março de 2020. Então, esse evento foi um evento grandioso. Saiu uma semana antes em veículos como o próprio Fantástico, porque a gente lançou algumas pessoas dentro do mesmo. Obrigado, meu irmão. E aí, o que aconteceu? Um grupo de modelos de Brasília foram participar do meu evento. E eles foram participar do evento porque viram na internet e entraram em contato. O evento não tinha custo para o modelo participar. Então eles fizeram, né, não tem até hoje, mas eles fizeram vaquinha, pegaram aqui, saíram daqui, foram para lá, e quando eles participaram do evento, eles ficavam falando para mim assim: Rodrigo, você precisa ir a Brasília, você precisa ir a Brasília, você precisa ir a Brasília. E eu falava, claro, vou sim. Mas aquele claro, vou sim com educação, mas no outro dia bate a pandemia e eu falo, cara, eu preciso me inovar. E aí começou a vozinha de Deus falar assim, vai para Brasília, vai para Brasília. E aí eu vim a Brasília e nessa minha vinda eu comecei a entender realmente que para que eu pudesse realizar algo maior, eu também tinha que sair da minha zona de conforto. Sim, que é o mais difícil na maioria das vezes. Você não teve a sensação antes de vir? Algo que a gente estava comentando ontem, inclusive, aqui com o Tatuzinho. Ele era um repórter em outro estado e quando surgiu a oportunidade de vir a Brasília, na concepção dele, não, mas lá só tem jornalismo sobre política. Porque fora daqui as pessoas têm um pensamento não só sobre essa questão. Aí você fala de modelos que iam daqui para lá, para o seu evento. Até eu pensei assim, modelos em Brasília, assim, o movimento fashion em Brasília, ele é tão restrito, completo assim, tão rico para ter modelos que foram daqui para São Paulo para participar do evento. E o erro é exatamente esse. Brasília o Distrito Federal cara. É recheado de culturas, de pessoas, de estilos, de trabalhos.
Você não teve essa preocupação antes de vir? Cara, Como você já conhecia essa galera que foi daqui pra lá, isso te não. tranquilizou? Eu até brinco pra você, viu? Eu vou te dizer que eu não pensava em Brasília, é o lugar do político ou da jornalismo político, não. Eu tinha uma referência de Brasília, que era através da música do Faroeste Caboclo, do Legião Urbana. Tá vendo? Então eu conhecia a rodoviária pelas ruas de Natal, Ceilândia. a Taguatinga, Ceilândia e a Asa Norte por causa dos boizinhos que lá tinham. Então essa era a minha experiência sobre Brasília. Porém, eles falaram tanto que eu precisava vir a Brasília porque aqui não tinha algo como era feito lá, que eu enxerguei como uma forma de buscar outro público para explicar o que eu havia colocado como propósito de ensinar, que era essa parte do acredita em você, vai com tudo, você pode. E eu trouxe esse evento para cá, a primeira edição foi em 2021. Cara, sem brincadeira, Leonardo, nós fizemos um evento que, comparado ao que nós fazíamos em São Paulo, ele era um nota 4. Então, se lá em São Paulo a gente fazia um 10, aqui era 4, 3,5. O que, para mim, era só um evento teste para entender como que o público aqui funcionava. E naquela hora eu enxerguei algo que as pessoas em Brasília, apesar de muita gente dizer ao contrário, porque já me disseram, eu falei, não, então você não conhece a galera que eu conheço. As pessoas em Brasília, quando você faz algo para elas que elas acreditam, elas te abraçam de uma forma que eu não vi em nenhum outro lugar do país, cara. Nenhum outro lugar do país eu vi tanto calor, tanta reciprocidade. Eu começava a vir pra cá, o povo brigava pra quem ia me buscar no aeroporto. Eu falei, gente, calma aí, segura. E assim, as pessoas começaram a tentar de tudo quanto é forma mostrar retribuição. O evento foi crescendo tanto que eu cheguei a colocar numa época ali na Vicente Pires 3.600 pessoas para participar de um evento sem ter um site vendendo um anúncio, só pelas pessoas no boca a boca fazendo a divulgação que eu estaria lá para poder participar. Então, aí eu falei, cara, ali realmente tem algo que eu preciso conhecer. E foi quando eu decidi mudar para Brasília. Hoje, minhas empresas, meus negócios estão todos aqui. E eu falei, aqui eu não volto, não. São Paulo, tenho coisas lá, mas assim, São Paulo é só minha segunda terra, não dá. Eu me apaixonei mesmo por Brasília. Pô, que bom, maravilha. Você é muito bem-vindo. E que bom ter notado esse calor humano. Eu acho que é uma junção de personalidades do Brasil inteiro, né? E eu acho que isso deu muito certo. As pessoas aqui realmente são calorosas, tem essa questão da aceitação. Daí nasceu o projeto Muda Vidas. Isso. Mas o projeto Muda Vidas não é só a questão do evento de moda. Não. Que, aliás, tem um nome... O Brasil Fashion Week. Brasil Fashion Week é o evento que trata principalmente dessa parte da moda, do desfile, onde você inseriu pessoas comuns à realização de sonhos. Mas o projeto em si ele é mais amplo, né? É muito mais amplo, porque quando nós iniciamos com o desfile, como eu disse para você, as pessoas diziam, você mudou a minha vida. E era uma frase, cara, extremamente impactante. É uma frase que, para mim, é muito mais valiosa do que toma aqui R$100, R$200. É algo que realmente faz diferença para mim. E eu estava muito com o propósito de usar como slogan o evento democratizar a moda. Então, o meu slogan era moda para todos. Com as pessoas falando disso, eu falei, que isso? Moda nada, eu não quero nem saber de moda. O que eu quero saber é das pessoas. Então aí eu falei, não, a partir de agora a gente usa a moda. Da mesma forma que a moda cruel usa das pessoas, do sonho, eu falei, aqui a gente vai usar a moda. Então o que importa pra gente é o ser humano. A moda é só uma desculpa. E se a moda era só uma desculpa, então ela não precisa ser a única. E aí nós começamos a fazer gravações, fazer workshops, ações, para viralizar, levando alegria para as pessoas. Porque a gente está no meio da comunicação. O podcast é um veículo de comunicação. E eu admiro muito os hosts de podcast, os programas que querem levar algo bom para a internet, porque o ser humano está muito acostumado a querer compartilhar só tragédia. É guerra, vamos compartilhar. É tragédia, vamos compartilhar. Quando compartilhar algo bom,
as pessoas falam, ah, não, ela tá fazendo só pra viralizar. Cara, mas que bom que tá fazendo pra viralizar, mano. Tem que colocar mesmo. Se puder ajudar alguém e filmar isso, filme, mostre pra outra pessoa que as 8 bilhões de pessoas ajudem outras e filmem isso, porque a gente vai ter uma sociedade muito melhor do que a gente só filmar quando alguém mata alguém e no final das contas, quando alguém ajuda, a gente tem que esconder porque não pode fazer isso se tornar algo de exemplo para os outros. Eu comecei a pensar e encontrei muitas pessoas que pensavam como eu. E aí nós começamos a fazer treinamentos gratuitos. Então, eu tenho um escritório social onde todo final de semana e algumas vezes na semana noturno, os grupos lá se reúnem, a gente monta toda a estrutura, monta um café para a galera, e não é só pessoas com vulnerabilidade social, não. Tem pessoa de classe A que vai estar lá sentada, porque é um espaço para vulnerabilidade mental, para que a gente possa trabalhar network, amizade, contatos, conhecimento. E aí vários profissionais vão lá. Sim. Nós tivemos esse domingo, até um dia depois que a Antônia veio aqui, né? Nós tivemos uma pessoa que é participante do nosso grupo falando sobre segurança psicológica. E aí ela explicando a importância da segurança psicológica para um ser humano. Eu aprendi muito, porque eu conheci o termo, mas não conhecia a fundo. Sim. Falei, cara, que legal. Semana passada, tínhamos conosco uma fonoaudióloga que fez um treinamento também sensacional chamado Espelho, Espelho Meu, porque uma das coisas que mais faz o ser humano ter medo de comunicar é a autoimagem. Quando ele tem algum problema com a imagem dele, ele tem dificuldade de comunicação. Geralmente acontece. É isso. Você acha que tá fazendo bem, gravando bem. Quando você vê isso, eu fico tão ruim, né? A voz é tão estranha. Faz sentido demais. E aí ela falando, então, aí o Muda Vida se tornou... Tudo é desculpa para mudar uma vida. Sim. Mas pensando assim... que você falou de várias coisas, várias vertentes, mas às vezes uma dessas vertentes é suficiente para mudar uma vida. Com certeza. Porque pode não ser o âmbito geral da coisa, mas um trauma, uma insegurança, é algo que trava o sucesso, trava aquela pessoa de realizar sonhos, como foi o seu caso, o caso do Guimê também. É isso. E eu imagino, principalmente inserido dentro do projeto A Questão da Moda, que você lidou com muitas mulheres. Quase 85% do meu público é feminino. E aí tem que ter uma delicadeza, uma sensibilidade de entender o universo feminino, de entender essas questões, essas inseguranças, porque, afinal de contas, algo que você disse agora há pouco eu achei muito interessante. Não era mais sobre moda. A moda virou uma ferramenta para você trabalhar aquele público ali no final. É isso. Como foi lidar com as mulheres, entrar no universo feminino? Porque você entrou. Com certeza. Ó, eu vou te dizer que, para mim, não é que seja complexo estar lidando com isso. Porém, nós começamos a entender muito mais e eu tento, ao máximo, fazer com que ela entenda que o que ela busca está dentro dela. Sim. Porque hoje a gente vê muita gente polemizando e até mesmo tentando criar guerra de sexos. E eu não sou uma pessoa que vou dizer para uma mulher que o problema está ali externo, se acabar com os homens. Não, cara, para mim aquela mulher ali, se ela trabalhar a autoestima dela, o conhecimento dela, através do amor próprio, através de realmente ferramentas de autoconhecimento, aquela mulher, ela vai estar, como que eu posso dizer, blindada do que pode acontecer com os fatores externos. E eu vi isso na prática, não foi algo que eu pensei, não, vou falar sobre isso. Foi através dos depoimentos delas, como eu disse para você. Sabe o que é? Você colocar uma senhora de 70 anos para desfilar, e aí aquela senhora assistir todos os treinamentos, ela participar do desfile, depois ela chegar e falar assim, cara, era o meu sonho como adolescente. Porém, quando eu casei muito nova, meu marido disse que eu não podia, porque isso era profissão tal e etc. E aí, agora eu tô realizando um sonho, tal. Olha que maravilha. A partir de hoje, eu estou me sentindo viva. Foi a frase que ela falou, eu estou me sentindo viva. Eu falei, pronto, eu não precisei gerar guerra com ninguém. Eu só mostrei para ela que ela era importante
ela viu lá no evento, porque você vai ter o prazer, aí fica o convite quando tiver o próximo para acompanhar, mas como eu achava os eventos de moda muito frio, eu crio uma atmosfera completamente quente. Então, ninguém entra na passarela para as pessoas verem roupa. Sim. As pessoas até olham a roupa, né? Mas no final das contas... A roupa lá é um acessório. É um acessório. Então, as pessoas veem sorrisos e aplausos de estranhos. E é isso que gera para elas um impacto muito forte, porque ela pisa na passarela e ela vê 300, 400 pessoas aplaudindo ela, ovacionando ela, chamando ela de linda. E aquele momento ela fala, cara, eu sou a Beyoncé, eu sou... E aí ela sai de lá. Imaginando a cena. Cara. Ó, eu falei 70, mas essa eu vou te contar da última. Uma senhora de 96 anos de cadeira de roda, com a filha com 62, que já desfila com a gente, levou ela. Ela já tinha assistido, ela topou. Ela foi, ela desfilou de pijama. Só que era um pijama shortinho, que o short vinha no joelho. Ela pegou e falou pra filha dela quando terminou o evento. Porque, cara, quando ela entrou com a cadeira de roda, todo mundo ficou de pé pra aplaudi-la. Aí ela terminou, ela virou e falou assim... Filha, eu nunca tinha mostrado minhas pernas em público. aí a filha dela virou e falou, é mesmo, mãe? E você? Mas o que você gostou? Ela, quando vai ter de novo? Eu falei, cara, aí você fala, é esse tipo de atmosfera que a gente acaba gerando. E por isso que o Rodrigo acabou entendendo o universo feminino, porque em nenhum momento fui eu tentando ditar o que elas precisavam acreditar. Sim. Era mais elas... chegando até mim e contando, cara, essa sua atitude me fez pensar assim, assim, assado. Isso que você fez me fez... o seu treinamento aqui me fez ver isso, isso e isso. Eu tenho uma aula que na primeira aula eu falo, quem não é visto não é lembrado. E eu fiz uma menina ser promovida no trabalho por causa dessa aula. E eu falei, caramba, cara, nem eu imaginava, porque eu falo no sentido amplo de moda, de influencer, etc. E ela levou essa frase para ela já trabalhava 2 anos e meio num setor de RH, e ela estava acostumada a fazer o quê? Chegar, bater o cartão, fazer o trabalho e ir embora. Chegar, bater o cartão, fazer o trabalho e ir embora. Tudo bem, é a função dela. Mas ela falou, cara, tá, quem não é visto não é lembrado. Ela disse que, do nada, deu um insight dela que ela começou a chegar nas outras mesas, tá precisando de alguma coisa? Tá, não sei o quê. Passou menos de 2 meses, a gerente dela promoveu ela para encarregada, e ela falou, meu, olha a mudança... que gerou na mentalidade da cabeça da menina. Maravilhoso. E funciona, e funciona. Eu ouvi essa frase demais, mas só que de maneira contrária. No quartel, a gente falava que não é visto, não é lembrado. Quando viam a gente de bobeira, sempre botava para uma boca pobre ali. Mas, nesse sentido que você usa, e eu tenho um exemplo aqui, como a gente conversou antes de começar a gravação, pode entrar um programa recente. E no mundo onde existem tantos podcasts, a gente... o primeiro pensamento, não, é difícil fazer girar, é difícil trazer um convidado. E aí o que a gente fez? Vamos convidar. Vamos convidar. O que eles podem dizer é não. E a gente tem recebido convidados fantásticos, convidados aqui que assim, a gente não imaginava que estariam aqui realmente. Você, inclusive, com a relevância que você tem. E a questão exatamente é essa. A gente tem o não, mas a atitude é o que faz a diferença. É isso. E te digo mais, né? Espero que venham convidados muito mais relevantes do que eu ou que os outros que já passaram aqui. Porém, olha que bacana. Vocês montaram o que vocês tinham de melhor. Vocês estão entregando o que vocês tinham de melhor para as pessoas conhecerem vocês. E eu acho que é isso que a gente faz. É igual aqui. Independente se fosse o primeiro episódio, se eu saio da minha casa e eu venho pra cá, eu venho pra entregar o que eu tenho de melhor pra vocês. Sim, sim. E a gente tem recebido muito isso. E é esse tipo de troca que é gostosa. Acho que quando o cantor sobe no palco pra entregar meia boca, quando o professor, o educador sobe no palco pra entregar meia boca, ele tá falando mais sobre ele do que sobre os outros, né? Então... muito obrigado pelas palavras, mas saiba que vocês estão mais de parabéns do que eu. Obrigado. Que palma, Pedrão! Obrigado. Meu irmão, tem uma parada que, assim, antes de você chegar aqui, era uma coisa que eu queria falar sobre isso, principalmente. O lance do Flash Mob, cara. Como é que foi isso aí? Como é que foi a ideia de criar isso aí e botar isso dentro do projeto? Cara, eu vou te dizer
que eu sou eu não sei se eu sou o único, ó, isso aí eu vou contar em primeira mão, mas eu sou um dos caras que se eu tô assistindo um videozinho no Instagram e tem alguma coisa que emociona, quando eu olho a lágrima vem caindo aqui, e você fala, eita, cara. E um dia eu vi uma pessoa homenageando um estranho na rua através de uma canção. E ela começava a cantar para aquela pessoa e vinha um coral, e aquele coral começava a cantar junto, e aquela pessoa se desmoronava em chorar, e eu tá ali chorando junto com aquela pessoa. E quando nós começamos a ampliar o Muda Vida, uma das maiores responsabilidades que eu tenho é de fazer com quem aprenda conosco não fique só na teoria, ele vá para a prática. Então a gente fala, cara, rompa o medo do julgamento, vai e faz, entrega o seu melhor. Se você tá fazendo bem pro outro, faça. Não fica, ai, mas o que ele vai achar? Mas eu vou sorrir para um estranho, ele vai achar que eu sou doido. Cara, às vezes o seu sorriso vai mudar a vida daquela pessoa. Ela vai chegar e vai voltar para casa dela muito melhor do que ela estava. E eu comecei a pensar em formas de colocar essa galera para praticar. E nesse momento a gente vai tendo conexões, como diz aqui, né? Conexões abrem portas. Isso. E aí, a gente tendo conexões, eu conheci a Kel Maia, que é uma produtora que já fez muitas peças de teatro, cinema. E eu chamei a Kel, que ela veio através de um convite de uma modelo nossa. Eu chamei e falei, Kel, eu queria fazer algo para viralizar na internet, mas algo que as pessoas pudessem se emocionar, se divertir, sorrir e que ao mesmo tempo pudesse mostrar para nossa galera que eles podem, que eles não têm que ficar travado e que eles enfrentam plateias, pessoas, etc., sem precisar de guerra, levando amor, levando coisa boa. Eu falei isso pra ela, ela falou, Rodrigo, vamos fazer. E ela fez uma pesquisa, o legal é que ela que direciona, né? Eu só incentivo, eu jogo a ideia, ela que direciona. E ela foi fazer uma pesquisa, e ela falou, Rodrigo, não tem em Brasília nenhum. Falei, então não tinha, que agora nós temos. Agora nós temos. E aí nós começamos, a galera comprou na hora a ideia, hoje tem mais de 50 pessoas que estão ensaiando semanalmente, já montando as ações, montando o cronograma para começar a levar esse tipo de... Massa, para dar uma explanação aqui para a galera mais jovem aí, que não sabe do que a gente está falando, Flash Mob. Ô, Pedrão, fica ligado. Pedrão é novinho, tem 21 anos, você já ouviu falar de Flash Mob? Nunca ouviu falar, beleza. Flash Mob é um movimento que eu acho que nasceu nos Estados Unidos, onde se montava uma apresentação musical ou de dança, que a intenção era que se parecesse que foi espontâneo. Pessoas passando, de repente uma começa a dançar ou cantar, e a outra que estava vindo de lá junta, e vira um movimento composto por uma apresentação. É isso mesmo. E aí você criou, a sua é de dança também. Na verdade, nós temos coral ensaiando já. Nós fizemos agora esse sábado a primeira só com dança. Mas a galera já tá terminando de ensaiar a cantada pra gente poder fazer. Agora, domingo, dia 26, nós vamos fazer a primeira cantada e depois dali vai ter outras e a gente tá com várias ideias, porque a de dança foi muito mais para primeiro eles enxergarem que eles não tinham vergonha. Porque começar já cantando, então a gente falou, não, vamos fazer uma de dança. Eles fizeram todos de Michael Jackson. Cara, eu vi umas imagens no Instagram. E foi muito legal. E tinha gente de tudo quanto é idade lá. Tudo quanto é idade. Tudo quanto é idade, tudo quanto era perfil. E foi justamente assim. Começaram a chegar em grupinhos pequenos, mas todo mundo já começou a olhar e falou, o que esses Michaels estão fazendo em vários lugares, né? Então, daqui a pouco, veio 2 que estavam encabidos dessa função, jogaram um tapete vermelho no chão, e quando jogaram o tapete, soltou a música e todo mundo começou a vir dançando. Quando o pessoal viu, era uma feira, um festival gastronômico, a galera levantou e começou a filmar, né? E aí todos os celulares estavam para eles. Os celulares neles, terminou a parte de dança deles, a apresentação deles, aí eles chamavam as pessoas. Veio um monte de gente de pegar chapéu da cabeça de e dançar com eles, e brincar com eles. E aí o mais legal é que quando terminou, a Kel virou e falou assim, rapaziada, agora, né, todos vocês vão na mesa, se apresentem, perguntem o que aquela pessoa achou. E eles voltaram maravilhados, porque tinha pessoas que estavam chorando, dizendo, foi um momento pra gente muito bacana, que legal que aconteceu. Aí você vê como hoje a rede social
ela conecta todo mundo, mas ao mesmo tempo ela deixa todo mundo tão distante. Sim, sim, Né? sim. E aí você gerar essa sensação para a pessoa, ela fica... De conexão humana de conexão mesmo. humana mesmo, foi muito bacana. A gente validou, deu certo. Eu imagino. O próximo dia 26. Dia 26, no domingo Já vai ter agora. passado, esse programa vai lá na quarta seguinte. Mas vou ver como é que tá a agenda para dar uma passadinha Com lá. certeza. Pô, maravilhoso. Rodrigo, e dentro do projeto, para alcançar esses objetivos de fazer as pessoas acreditarem em si, de reconstrução, da criação da autoestima, que eu acredito que é uma das questões mais importantes para realizar os objetivos do projeto, qual a maior dificuldade que você acha que tem lá? Cara, tem algumas, mas a maior é que o ser humano ele já é condicionado a não acreditar nele e no outro. Por que eu digo isso? Porque hoje, vamos colocar com linguagem de internet mesmo, e hoje muita gente vira e fala assim, lá vai, papo de coach. A palavra coach está totalmente queimada. Eu sou uma das pessoas que também acho que a palavra coach tem um sentido muito bom, mas hoje no mercado é queimada mesmo. Então, você virar para uma pessoa e falar para ela que ela precisa ter autoestima, ela não consegue entender o que é isso. Então ela acha que ter autoestima ou é você ficar sorrindo o tempo inteiro, né? Ou é um papo de mentalidade mística, que você tem que ficar com o pensamento positivo sentado, que um dia vai cair alguma coisa do céu. E eu até brinco que aqui em Brasília nem chuva cai direito. Imagina outras coisas vão cair do céu. Então a gente realmente tem essa dificuldade de romper essa barreira de entrada que o próprio ser humano coloca nele. E é uma das coisas que eu falo pro pessoal. Quem dera todo mundo pudesse entender que a autoestima, no seu sentido literal mesmo, ela é algo mais interessante para alguém do que qualquer outra coisa. Quer ver? Por exemplo, você pode pegar uma pessoa com situação financeira precária e ela ser infeliz. Você pode pegar uma pessoa com muito dinheiro e ela ser infeliz. Você pode pegar uma pessoa solteira na noite e ela ser infeliz. Você pode pegar uma pessoa casada na igreja e ela ser infeliz. Mas você nunca vai pegar alguém com autoestima boa e infeliz. A pessoa com autoestima boa, ela tá sempre feliz, ela tá sempre confiante. Tá caindo a casa. Mas ela sabe que ela vai superar o desafio. Pensamento positivo. É isso aí. E supera. E supera. Pelo pensamento certeza. positivo. É isso aí. Então, a autoestima é mais importante que qualquer outra coisa. Se não fosse, você não pegaria grandes artistas, nacional e internacional, para não citar nome de ninguém, que depois que faz fama não fica em depressão, não morre. Pô, conseguiu tudo que achava que era felicidade. E depois veio, ou outras pessoas, independente de idade, independente de classe social, independente de família, de religião, passando por depressão, Agora, uma pessoa que está bem consigo mesmo, cara, ela não tá de maneira alguma pensando em se matar, ela não tá... mas ela não tem problema? Tem, e às vezes tem até mais do que as outras, mas ela tem a cabeça para superar esses problemas, ela consegue ver o copo sempre meio cheio, ao invés de meio vazio. E como você disse, a autoestima não é estar sempre sorrindo. Como você fala para essas pessoas, como você ensina? Autoestima é isso aqui. Perfeito. Vou te dizer que é muito baseado no que eu faço. Cara, deu um problema, de verdade, ligaram aqui agora, aconteceu isso na sua parte profissional, etc. Eu vou deixar aquilo me abalar? Sim. Claro, eu não vou. Não, eu não vou é deixar que não aquilo, abala, né? Aquilo vai me abalar, como sim. você lidar com aquilo. Você lida com aquilo. Só que a partir do momento que aquilo entrou, nem que eu tenha que ir para um canto sozinho. Hoje eu já consigo fazer isso aqui, a gente conversando aqui. Mas eu puxo para minha mente e falo, tá bom, esse é o problema. O que eu vou fazer para resolver ele? Então, o problema tá aqui, já tá fazendo mal, já tô angustiado, mas como que eu resolvo esse problema? Aí eu mudo a pergunta. Um dia desse eu tava conversando até com uma das meninas que tá fazendo parte da minha equipe, que eu brinquei com ela, eu falei assim, cara, o ChatGPT só tá imitando o cérebro humano. O ChatGPT é a prova de que não é quem sabe as melhores respostas, é quem faz as melhores perguntas. Sim. É sobre isso. Então, se você chega no seu cérebro e começa... Oh, meu Deus, por que isso acontece comigo? Oh, meu Deus, por que tanta coisa ruim? Oh, meu Deus, você só vai ter resposta assim. É porque você não é para ser feliz, é porque você é aquilo. Agora, se
Putz, aconteceu algo ruim. É só comigo? Não, com o mundo inteiro acontece. Pô, então se acontece com o mundo inteiro, o que eu faço para resolver esse problema? Aí eu faço isso, isso e isso. E aí eu vou e olho pro outro lado. Porque se tem solução, eu preciso focar na solução. E se não tem, não adianta nada eu focar no problema. Né? Então eu faço isso e aí isso eu explico para as pessoas. Não é não me deixo abalar, não é... Eu deixo. Ela vai bater, só que eu não vou deixar ela ficar. Ela vem, ela vai e depois ela vai embora e a gente foca na outra parte. Pensa no resultado lá na frente e o processo aqui é o mesmo para todo mundo. É como você lida com ele, como você enxerga ele. E esses dias saindo de casa, tava indo num barzinho com um primo. E o carro dele quebrou e ele ficou bravo. Ele falou, cara, nada é por acaso, por favor. Pensa assim, nada é por acaso. Acredita que... você falou agora há pouco uma coisa que às vezes a gente não aceita. Não aceita que o que Deus escreveu pra gente é diferente do que a gente espera, do que o que a gente quer. É isso. Mas sempre tem um propósito lá na frente. Rodrigo, paralelo ao Muda Vidas, Sim. eu vi que você trouxe um livro aí. Você é escritor também, cara? Na verdade, não sou escritor, mas tem um livro publicado. A modelo que participou do meu evento era escritora. E quando ela então participou é influenciada da por você. Foi. Ela virou pra mim, foi até engraçado, a Nice, né, que foi a pessoa que desfilou, terminou o evento, ela virou e falou assim, Rodrigo, amanhã eu vou voltar pra assistir. E ela voltou no outro dia e ficou o dia inteiro assistindo o evento. Vendo as falas, vendo tudo. E aí, quando terminou toda a experiência, ela chegou em mim e falou assim, eu nunca quis ser modelo. Só que eu ouvi falar tanto da Brasil Fashion Week e eu sou escritor, eu tenho livros publicados e eu queria escrever um best-seller e eu acho que a sua história era o que eu precisava para escrever. Eu sempre tive o sonho de tirar, ou na verdade de colocar no papel a minha história, né? E quando ela falou, eu falei, cara, com certeza quero. E esse aqui a gente trouxe de presente aí pra vocês. Que maravilha! Esse é presente. Show de bola. Esse é presente pra vocês. Tá sim. Olha. Se o diabo veste Prada, Deus veste BRFW. É isso aí. Porque Que é o Brasil Fashion Week. Que é o Brasil Fashion Week. Porque como o filme que é mais conhecido sobre moda é o Diabo Veste Prada, e a gente fala de uma moda diferente, que é uma moda que aumenta a autoestima, inclusão, e não a moda cruel, que trata aquela menina mal durante o filme, a gente fala, então, Deus veste BRFW. Que é exatamente o que a gente estava falando. É isso aí. Usar como a moda como um acessório para um resultado muito mais fantástico. E dentro desse livro tem 2 participações especiais, além do prefácio que é escrito pelo Guimê. Eu tô vendo aqui, ó, o prefácio. O prefácio é do Guimê, mas nós temos mais duas participações muito especiais que são dentro do evento, saíram dentro do evento. Uma delas é da maior modelo com síndrome de Down do país, que é a Maju de Araújo. A Maju desfilou conosco e depois desse evento que acabou na pandemia, a Maju se tornou modelo que desfilou em Paris Fashion Week, Nova York Fashion Week, Milão Fashion Week. Que maravilha. Ela foi capa da revista Forbes. E tudo isso porque a mãe dela acreditou que seria possível transformar a vida dela. A mãe dela escreve aí no livro um capítulo dela. E outra é a Larissa Mariano, que é uma menina também que eu falo pra ela que eu sou apaixonado pela história dela, pela vida dela, porque ela nasceu com paralisia cerebral. Ela hoje é jornalista especializada em moda, já trabalhou até no Esquadrão da Moda. E quando ela participou do evento, ela virou pra mim e falou assim, Rodrigo, é a primeira vez na vida que eu tô me sentindo incluída. E aí eu virei, ainda brinquei com ela, falei assim, Lari, aqui eu não tô te incluindo não, você pertence, eu só tô mostrando que você já tem o seu lugar que você pertence. Então, é sob esse tipo de depoimento que dá essa vontade aí de continuar fazendo tanto o evento quanto o Muda a Vida, meu irmão. Maravilha. Então, o livro é basicamente um manual do Muda a Vida. Ele fala sobre você, sobre os participantes. Conta a minha história. Conta quando eu vendia geladinho na rua com 9 anos de idade. Ah, que massa. É bom ser inspiração para coisas boas, né? Nice Guimarães, parabéns pelo livro. Inclusive, eu vou abrir. Opa. Rodrigo, você assina pra gente. Certeza. Ele vai pra prateleira ali. Pô, Pedrão, nosso primeiro
recebido aqui, não pode entrar. Ó, esse vai ter destaque especial. Que valeu. O Rodrigo vai assinar pra gente. Vai faltar a assinatura da Nice Guimarães, da Major Araújo, da Lari Mariano e do Guimê também, que se Deus quiser... Guimê, se levarem no domingo, vocês já conseguem. Domingo ele vai estar lá. Ele vai estar por lá? Aí, quem sabe a gente não marca até uma hora aqui no podcast. Rodrigo, por favor. Com certeza. Pode ir. Aqui. Colocar aí, pode entrar. Com certeza, meu irmão. Mas é uma coisa realmente fantástica, né, cara? Quando algo que você faz inspira situações de maneira positiva e principalmente quando inspira outras pessoas, faz elas acreditarem em si mesmas. Demais. Eu aqui pode entrar. Pode entrar. Parabéns. Leonardo. Equipe. Irmão. Show obrigado. de bola. Caneta boa aqui, hein? Essa caneta aqui é muito útil para muitas coisas. Tá pegando aí, Pedro? Show, maravilha. Obrigado, cara. Parabéns. Eu vou ler e depois ele vai para nossa prateleira. O Pedro vai ler também, a gente vai botar ele na nossa prateleira, lugar de destaque. Rodrigo, a gente conversou antes de começar a gravação e o Rodrigo até me falou uma coisa. O foco aqui não é falar sobre política. Uhum. Mas eu acho que é importante mencionar o fato de que você tá vindo como pré-candidato, né? Sim. Por que é importante? Porque pessoas que têm projetos tão importantes, eu acho que faz a gente acreditar que o futuro da política ainda tem jeito, né? Que dá para mudar alguma coisa no cenário atual. Eu vou te dizer que acho que essa sua frase é o meu sentido de ter aceitado esse desafio. Sim. Como no mundo da moda, eu estou realmente entrando num outro universo no qual... Completamente diferente. Eu não conheço, né? Ou, na verdade, eu desconhecia, porque hoje eu venho conhecendo, mas com o propósito de fazer igual eu fiz na moda. Fazer diferente. Né? Fazer algo que transforme as vidas. Fazer algo que se torne uma ferramenta para mudar a vida do ser humano. E eu acho que a política é a ferramenta com maior potencial de transformação de vidas e que, infelizmente, não é usada para a mesma na grande maioria dos casos, né? Então, é um desafio vir como pré-candidato. Foi um desafio que Brasília me escolheu para isso, nunca fui atrás de alguém. Eu brinco, eu nunca havia colocado nem meu nome para Grêmio Estudantil, síndico de prédio, mas através das pessoas a gente foi se conectando, conexões abrem portas. Hoje eu sou um dos sócios de uma das maiores empresas de educação que é sediada aqui em Brasília. Nós profissionalizamos e ensinamos inglês para crianças em escola pública, onde atendemos 70 prefeituras no país. Temos outros projetos voltados para a parte sempre de transformação e educação. Fui presidente do Instituto MC Guimê, que a gente profissionaliza jovens não só na música, mas também na inovação. E através de tantas mudanças de vida, eu recebi o convite da pré-candidata ao Senado, da Bia Kicis, onde ela virou para mim e falou assim: Rodrigo, você que já faz isso por amor, se tiver conexão, acesso lá dentro, vai conseguir fazer muito mais. E nessa hora ela tocou no ponto fraco, porque como eu disse para você, eu gosto de pessoas, cara. Sim. E poder ajudar até pessoas que eu não conheço, que às vezes nem vão saber o meu nome, mas que eu puder falar, cara, eu tive um impacto naquela vida ali, isso para mim realiza o meu foco. Então eu venho, mas venho com esse propósito. Quando perguntam para mim, eu faço questão de dizer, eu quero olhar para as pessoas, seja lá de dentro, aqui de fora ou qualquer outro lugar. Para mim o que mais importa é o ser humano, porque se a gente conserta o homem, ele conserta o mundo.
Se a gente ficar só consertando o mundo, é enxugar gelo. Que a gente conserta o mundo, ele quebra. A gente conserta o mundo, ele quebra. Então a gente vai pra cima do ser humano. Tem que consertar a engrenagem principal do mundo. Isso aí. Fantástico. Rodrigo, deixa uma mensagem, pode usar aquela câmera, uma mensagem para quem tá vendo a gente. Eu acho que essa conversa hoje, na verdade, foi uma mensagem. Tudo que a gente falou, eu saí com coisas aqui que, sem dúvida, eu vou levar. Mas deixa uma mensagem pro pessoal que tá em casa, que tá com a autoestima abalada, que precisa acreditar que é capaz. É capaz de qualquer coisa. Olha, eu quero dizer pra você que tá aqui assistindo, assim como o Leonardo tá aqui, como pode entrar toda a equipe e que durante um momento eles podem ter pensado, cara, mas compensa, podcast, será que dá certo, será que não? Eu já me questionei várias vezes, será que vale a pena abrir uma empresa, pagar tributo, contratar colaborador? Pessoas todos os dias se questionam. E eu sei, isso é normal. Agora, o que você deve fazer é realmente enxergar que se você for uma pessoa persistente, se você tiver um objetivo real, se você estiver disposto a fazer a sua parte, tem um Deus que consegue colocar o chão se você põe o pé, né? Então faça, acredite em você, vá atrás e, principalmente, se puder mudar a vida de alguém, faça, porque eu vou encerrar aqui a minha mensagem com uma frase que não é bíblica, pelo contrário, é de um livro que eu já li, mas que eu faço questão de dizer. Se o egoísta soubesse o quão bem faz fazer bem pro próximo, faria por puro egoísmo. Maravilhoso, cara. Rodrigo, obrigado, cara. Obrigado por ter aceitado o convite. Parabéns pelo projeto, parabéns por essa personalidade altruísta de ajudar. Que é isso que tá faltando pra gente trabalhar nessas engrenagens do mundo que são os seres humanos. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, de verdade. Tamo junto. Você que acompanhou a gente aqui até agora, fica a mensagem. Bota o pé que Deus dá o chão. Espero que você tenha gostado da nossa conversa aqui com meu amigo Rodrigo Dantas. Se inscreve, ativa a notificação, aquela coisa que você já sabe como funciona, para você não perder aí o conteúdo que a gente está postando, com muito conteúdo bônus. Obrigado de coração por estar aqui novamente, acompanhar a gente aqui até o final. Até o próximo Pode Entrar.